Sony versus Aiva. Quem você acha que é melhor? Quem sai na frente? Quem tem o melhor som? Quem é mais durável? Bora trocar uma ideia? Vamos discutir isso daí? Bem bacana, duas grandes marcas aí que lá no passado tiveram algo em comum aí, né? Em participações aí de ações, uma era dona da metade da outra, enfim. Mas não é esse o assunto. Vamos falar aí de cada aparelho em específico e entender o projeto aí de cada marca por dentro. Bora lá então? Vou abrir aqui os dois aparelhos, vou mostrar para vocês aqui as grandes diferenças e vamos discutir um pouquinho essa ideia aí. Beleza, então pessoal, estamos aqui com as duas máquinas aí abertas. Para título aqui, fazer uma comparação melhor possível, esse daqui, esse Aiva, ele é um WVT99, o outro é um DP800AV da Sony. Ambos 5.1, tá pessoal? A grande diferença que vai ter aí é na quantidade RMS, né, dos aparelhos. O Aiva aqui é muito superior em termos de RMS e o Aiva também ele é VCD, tá? Ele tem uma outra tecnologia ali agregada, beleza? Mas o assunto aqui, vamos falar um pouquinho da eletrônica desses dois aparelhos. Vou aproximar aqui para você ver como é a placa, né? Característico a construção da placa de um Sony, por exemplo. A grande maioria dos Sonys usa esse tipo de placa aqui, né? Com esse formato aqui, com esse tipo de construção, com esse tipo de solda. E ele pode ver que a Sony ela usa muito pouco SMD, até tem muito pouco, entendeu? Tem muito pouco. Então é uma construção totalmente diferente. No meu ponto de vista, é uma eletrônica aqui também muito mais fácil de dar uma manutenção e dá menos problema, tá? Dá menos problema. Mais durável também, no meu ponto de vista também mais durável, até porque não tem tanto SMD, não tem tanto chipzinho, tanta coisinha, porque quanto mais coisa coloca, mais propício de dar problema. E então, com o tempo aí, com o passar dos anos, o aparelho usado, enfim, esses componentes eles alteram valor, vai ficando ressecado. Então uma placa dessa é mais fácil de dar algum devido reparo. Esse aqui, pelo jeito, ainda nunca foi mexido, né? É um aparelho bem íntegro, certo? Então essa aí é a placa da Sony, bem diferente, né? É uma eletrônica bem diferente. O princípio, lógico, é o mesmo, né? Mas pode ver que é bem diferente comparado aqui, ó, com o Aiva. Esse fio aqui é original dele, tá, pessoal? Esses dois aqui não. Esse aqui foram alguns jumps aí que foram feitos, tá? Mas olha a quantidade de capacitores, resistores, transistores SMD que tem nesse aparelho. Não dá nem para contar, tá? É uma tecnologia, ao meu ponto de vista, mais avançada, mais aprimorada, só que ao mesmo tempo mais sensível. Ela é muito mais sensível, é muito mais propício a problemas, certo? A problemas. Então, se você tiver alguma pane aqui, algum SMD desse daqui, cara, é um saco pra achar, tá? É um saco, é um sistema chato de operar com ele, é bem chato mesmo. Beleza? Então vamos ver aqui a parte de CD. A parte de CD do Aiva fica embaixo, aqui, ó. Fica nesse compartimento aqui de baixo. São 5 CDs, entendeu? Esse mecanismo de 5 CDs aqui, eu acho ele mais resistente do que o 3 CD. O 3 CD do Aiva para mim é uma porcaria, tá? Eu não gosto. Não gosto do sistema 3CD do Aiva. Porque tu pode pegar e fazer uma manutenção. Ah, vou limpar e botar correr. Cara, você tira do lugar, o troço parece que entra o capeta ali dentro, não funciona mais, tranca tudo, enrosca. 3 CD, Aiva eu não curto. Eu curto mais o 5 CD. É muito mais tranquilo e é mais durável também, tá? O sistema aqui de correia dura muito mais do que no 3 CD. A Sony, já pelo contrário, tem aqui um mecanismo, né, de CD, 3 CD, que fica sempre na parte de cima, na grande maioria dos aparelhos, e é muito mais durável do que o Sony. Então, desde a parte mecânica até na parte eletrônica, o Sony sai na frente, tá? Sai na frente, isso eu tenho certeza, é indiscutível, tá? É indiscutível. Os Aivas são duráveis também. São aparelhos que duram muitos anos até por. Tá, esse daqui desse jeito aqui. E o Sony também. Mas o Sony sai na frente, beleza? O grande pulo do gato aqui, para quando é um aparelho assim usado, comprar um Aiva usado, que já tem esse tipo de coisa aqui, ó, tá? Ou muito. Esse daqui até ainda não é nada, tá? Já peguei coisa pior. Já peguei aqui de tá faltando aqui, ó. Papo de 10 SMD desse e o cara ter que
se virar nos 30 para colocar. Então, pegar um aparelho desse daqui usado, fuçado, moído por dentro, é furada, tá? É furada. Enquanto que você pega um Sony usado, ele pode estar meio fuçadão. É muito mais fácil de resolver, beleza? Vamos pegar a parte de amplificadores aqui. Vou mostrar os dois amplificadores. O do Sony aqui, eu não vou poder mostrar os STK dele. Ele usa dois, tá? Porque fica... Eu já vou mostrar ali, não tem como ver. Mas aqui no Aiva dá pra mostrar, beleza? Vou virar eles ali e a gente já analisa essa parte aí. Pegando aqui então o Sony, né? O Sony temos aqui um trafo, né? Porte médio, não é pequeno, mas também não é grande. E lá ao fundo temos o dissipador de calor com os seus STKs pelo lado de lá, que não tem como ver, certo? São dois, eu só não sei qual é o código deles aqui para passar para vocês, beleza? Então não consigo informar isso daí. Mecanismo de deck, aquele de correia larga, né? Bem tranquilo também de dar manutenção dele, muito mais fácil do que aquelas porcaria que a Sony enfiou naqueles LBT 555, XB66. Até eu acho que alguns FH daqueles 2800 veio com aquele mecanismo, que aquilo é um lixo, certo? É um lixo. Eu não entendo. Um LBT 1555, XB, aqueles aparelhos grandes, gigante daquele tamanho, e os cornos enfiar a placa do deck atrás do deck ali pra tu ter que arrancar tudo cada vez que vai fazer uma manutenção. Mas enfim, eles acharam que era melhor assim. Então, tá aí a parte, né, de trafo e a parte do amplificador aqui do Sony. Pode ver que é um amplificador menor, certo? É um amplificador menor, mais pequeno, não é tão potente, mas tem um bom rendimento de som, que eu já vou entrar no detalhe para vocês mais adiante. E aqui a gente tem aqui o Aiva, certo? O Aiva, meu amigo, tem coisa aqui dentro, hein? Pode ver que ele tá sujo, esse aparelho não foi feito nada ainda. Mas olha o tamanho desse troço aqui. Olha, banca de capacitor do aparelho. São gigante. Usa 4. Se eu não me engano, ele é... Deixa eu ver aqui. É alguma coisa aqui, deixa eu ver. Que é difícil de ver. São 80 por 6.800. É bastante coisa. Então, esse daqui... Vamos supor que esse aparelho aqui, ó, ele usa dois amplificadores. Tem um lá embaixo com um STK e 4 transistores. E tem esse daqui de cima também com um STK e 4 transistores. É um amplificador forte, muito forte. É um aparelho bem forte, tá? Ele diz declarado aqui 1000 RMS, lógico. Não dá isso antes que venham os mimizentos. Por que não toca 1000 RMS nunca? Eu sei que não toca. Ninguém é tongo de acreditar num troço desse. Mas sim, é um amplificador muito forte e muito mais forte que esse daqui e entre outros da Sony, tá? Isso você pode ter certeza. É um amplificador muito forte. O grande problema dos Aivas na parte de som, por que não tem um bom rendimento, por que perde por Sony às vezes na qualidade, ou por que alguns aparelhos da Aiva tem aquele grave seco, por causa disso aqui, ó. Por causa disso. O Aiva, ele é um aparelho, além de ele ser 5.1, ele é biamplificado. Ele tem aí as suas frequências separadas. Ele tem médio, agudo e tem o sub. Lá dentro tem um sub. Cara, essa caixa aqui, para um aparelho que diz ter 1000 RMS, é vergonhosa. Vergonhosa. Isso aqui, para quem sabe, é dividido no meio aqui, ó. Tá? Fica aqui, ó. Acho que 5 dedos aqui de largura de litragem para trás do alto-falante. É vergonhoso. Aqui, dois subzinhos aí, pequenininho, uma caixa com bom duto, uma caixa profunda, o rendimento de qualidade vai ser melhor. Aqui vai tocar mais alto? Sim, vai tocar mais alto. Tem uma pressão maior, tem um sub de 8 lá dentro, o aparelho tem mais RMS, o rendimento é maior. Mas em termos de qualidade, aqui vai sair na frente, certo? Mesmo o Sony tendo um amplificador muito menor. Porque aqui tem caixa boa, tem a caixa muito mais acertada do que aqui, do que essa vergonha aqui, porque isso aqui não é caixa que se apresente num som que diz ter 1000 RMS, certo? Esse é o meu ponto de vista sobre os dois aparelhos.
E para finalizar aqui, então, pessoal, o seguinte, assim, ó, ambas as marcas são boas, cada uma, né, dentro das suas características, dentro dos anos aí de fabricação, até porque a Sony ficou muito mais tempo aqui no Brasil, né, do que a Aiva, né, lá no meados dos anos 2000 lá, 2004 por aí mais ou menos, a Sony então comprou, né, ela já era dona aí de 50% mais ou menos da Aiva, ela comprou o restante e aos poucos ela foi tirando fora a Aiva, porque a Aiva, se você parar para analisar, ela entregava um display mais bonito, vários aparelhos com uma boa qualidade, com um bom som, sabe? Entregava muita tecnologia e mais barato do que os Sony. Os Sony sempre foram mais caros, né? Eles estavam, né? Eles se situavam assim um patamar mais alto, né? Então eram os aparelhos mais caros, mesmo sendo inferiores. Mas isso aí vai de gosto também, vai variar de gosto, de modelo. Que eu tô fazendo uma análise aqui desses dois aqui, que as características são parecidas. Aparelho 5.1, né? A diferença é que esse aqui é um biamplificado, ali não. Entendeu? Então, mas o princípio básico era isso daí. A eletrônica deles muito diferente, a pegada de som deles muito diferente. Há quem diga que os Aivas são totalmente superior aos Sonys e ao contrário, quem diz que os Sonys são totalmente superior aos Aivas. Mas ambas as marcas muito boas e é uma pena a antiga Aiva aí, né, lá do passado não ter continuado com os seus aparelhos. Imagina só, uma empresa como a Aiva, lá dos anos 90, já fazia esses aparelhão aí, tem esse daqui de 1000 RMS, tem o 1060 de 1000 RMS também. Imagina essa marca competindo com esses grandes aí hoje. O que ia ter, né, de aparelhos bacanas, que nem teve aí, que nem a Sony fez muitos aparelhos bacanas, né? Ia ser bem bacana, bem legal. Certo, pessoal? Era mais pra gente trocar uma ideia então? Gostou do vídeo? Deixa um joinha pra gente, compartilha o vídeo se possível. Segue a gente aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui!